Prazer, eu sou Indianara Burato, sou mãe, empresária e diretora estratégica e comercial aqui da Valora Benefícios. É um prazer enorme vir compartilhar com vocês esse tema que está tão em voga, que é cultura organizacional e benefícios, molas propulsoras para um time de alto desempenho. E sobre benefícios a gente entende muito bem, né? Afinal, a Valora entrega as melhores soluções e benefícios para empresas privadas. E sobre cultura organizacional, gente, é um lema e um tema que a gente defende e leva muito a sério aqui dentro da Valora. Nós somos uma empresa pequena, porém com uma cultura muito organizada e forte. Agora, o que é cultura organizacional, né? A gente vê tanto se falar ultimamente desse tema, mas de forma muito simples, qual a definição? Cultura, gente, ao meu ver, é o jeito de ser de toda empresa. Assim como dentro da nossa casa, dentro do nosso condomínio, do nosso bairro, do nosso país, a gente tem regras claras de convivência, daquilo que é tolerável e daquilo que não é tolerável. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. Cultura é o conjunto de comportamentos, de crenças, de hábitos, de valores dentro de uma organização. A cultura organizacional, ela é definida pela alta gestão, pelos donos da empresa, muitas vezes em conjunto aí com o time de marketing, com o time de RH e até com o time de planejamento estratégico. Porém, após ser definido o que é importante como cultura dentro da organização, ela é promovida pelos seus líderes. São os líderes que todos os dias promovem a cultura organizacional através da gestão das pessoas. E eu separei 8 dicas que eu acho que colaboram e muito para uma cultura organizacional saudável. Saibam que todas as empresas têm cultura, gente, seja ela positiva ou negativa. E é essa cultura que define o clima organizacional. E você, como líder que faz a gestão e a promoção dessa cultura, você é um grande responsável pelo sucesso dela. Então pensem comigo, você que é líder, que tem um time, que faz gestão de pessoas e tem dentro da sua equipe pessoas que reclamam ou que estão insatisfeitas ou que chegam atrasadas, isso tudo é cultura, vocês entendem? Então, para que a gente tenha uma cultura saudável, a gente tem que definir aquilo que são importantes como valores para a gente, deixar isso claro para as pessoas que estão dentro da organização e aquelas que vão entrar. E aí, gente, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona mesmo. São todos os dias um trabalho de médio e longo prazo para que essa cultura se fortaleça, para que as pessoas tenham isso intrinsecamente dentro da cabeça delas, o que é importante que eu faça e o que é importante que eu não faça. A partir do momento que você, líder, tolera alguns comportamentos inaceitáveis, saibam que vocês vão estar colaborando para o ambiente ser culminado com esses comportamentos ruins. E às vezes, um profissional, mesmo que seja um ótimo colaborador, seja muito competente na sua função, ele deixou de entregar esse comportamento que você espera dele, você chamou ele para correção, para conversa, vocês conversaram e mesmo assim ele continua entregando esse comportamento ruim, saibam que se você não tomar uma medida, aquela laranja podre vai acabar culminando o ambiente e estragando até os bons profissionais que nem pretendem ter esse mau comportamento, mas às vezes começam a ter. Sabe aquele ditado que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive? Isso é cultura organizacional. Se a gente está num ambiente de pessoas que têm respeito, que são motivadas, que são engajadas, que entregam bons resultados, a grande chance de eu ser igual, de eu ser parecida, até porque se eu não estou nessa mesma vibe, a própria cultura já me espelha, né? Quando uma cultura organizacional ela é forte de verdade, ela espelha, ela manda para fora aqueles profissionais que não estão condizentes com a cultura imposta pela empresa. E o que tem a ver cultura organizacional e benefícios com o time de alto desempenho? Quando a gente olha para as gerações passadas,
a gente percebe que o vínculo delas com o trabalho era um vínculo muito forte, independente de como era o trabalho, independente de como era o líder, o clima organizacional poderia até não ser tão bom, porém o vínculo dela com o trabalho era um vínculo de fidelidade, né? Se trabalhava 20, 30 anos na mesma organização e muitas vezes se aposentava nela, quase sempre se aposentava nela. Hoje não tem mais isso. Os profissionais, as pessoas querem ter boas experiências no trabalho. Não é só salário que é importante. Então, quanto mais forte a nossa cultura organizacional mais chances de ter profissionais empenhados e engajados para a entrega de resultados exponenciais. Inclusive a entrega de resultados, a agilidade nessa entrega, a qualidade nessa entrega, ela é um comportamento de uma cultura organizacional forte. Existe uma pesquisa de 2022 que diz que 72% dos brasileiros eles estão insatisfeitos com o seu trabalho. 89% deles dizem que o fator preponderante é o reconhecimento. 63% é problema de relacionamento com a liderança e 78% o excesso de trabalho. Então, olha só isso, reconhecimento. É tão simples a gente criar uma cultura de reconhecimento, é tão simples criar comportamentos que não excedam as tarefas de trabalho para aquele colaborador, até para, né, zelar pela saúde mental daquele colaborador. Então, gente, está mais na questão de eu definir aquilo que é importante para minha cultura e realmente zelar e promover dia a dia aquilo que a gente define e acredita. Numa outra pesquisa também, eu trago para vocês 7 motivos que bons profissionais deixam os seus empregos. Em primeiro lugar está salários insatisfatórios. Em segundo, as lideranças, elas sempre estão nas pesquisas. O líder, ao mesmo tempo que ele é o grande responsável em promover e ser o percursor dessa cultura organizacional, se ele não é um bom exemplo, se ele não veste a camisa, fica muito difícil de a gente fazer com que as outras pessoas do time sigam, né? Então, primeiro eu preciso ser exemplo. Em terceiro lugar, clima organizacional, que a gente já falou aqui, ambiente tóxico de trabalho, que tem tudo a ver, para mim, até a mesma coisa do clima organizacional, falta de flexibilidade, excesso de trabalho aparecendo novamente nessa pesquisa e saúde mental. Eu separei 8 dicas que eu julgo serem importantes e que colaboram e muito para ter aí uma cultura organizacional forte e, por consequência, ter um time de alto desempenho, um time que performa, que está engajado e motivado. A primeira dica, gente, é caprichar muito no processo de atração e de recrutamento e seleção para promover bons profissionais. Então, o líder ele tem que ser responsável em promover e fortalecer a cultura organizacional para as pessoas que já estão, mas, antes de tudo, ao contratar pessoas que estão condizentes com os valores que se espera dentro da organização. Aqui na Valora, quando a gente abre uma vaga, a primeira coisa que nós fazemos é sentar e fazer o descritivo da vaga. O que é importante que esse candidato tenha? Tanto de competência técnica quanto de competência interpessoal. Quais são os comportamentos que eu desejo ter nele? A partir do momento que eu tenho isso muito claro, na hora de fazer a entrevista, seja eu que vou fazer essa entrevista, ou seja até uma empresa, ou seja o RH, ou seja o psicólogo, estão todos na mesma página de entender aquilo que é importante para a organização. Compreendem? O onboarding é a segunda dica que eu dou, porque a gente contratou esse profissional, né, através da primeira dica, que é o processo de contratação. Então, a gente fez um grande processo de contratação e entendemos que contratamos o melhor profissional. Agora, vocês entendem que o primeiro impacto faz toda a diferença? E o primeiro impacto é o onboarding. O colaborador, ele chegou na empresa. Como é que é a boa-vinda, as boas-vindas da empresa com esse colaborador? Muitas empresas pegam esse colaborador, apresentam para os coleguinhas e colocam ele lá junto com o coleguinha X para que ele aprenda sobre a função. E ponto final.
Aqui na Valora, a gente tem um processo de onboarding bem definido. Primeiro, a gente tem uma apresentação, onde o RH chama o colaborador e mostra, né, quem é a empresa, quem somos, o que a gente faz, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito e quais são os nossos valores. A gente conta um pouquinho das nossas vitórias, dos nossos troféus, das nossas entregas, mas principalmente a gente reforça a questão da cultura organizacional. Lembra? Poxa, o líder ele tem que promover todos os dias a cultura. Já no primeiro impacto, a gente tem que deixar claro quais são as regras. O que é aceitável para aquela empresa e o que é inaceitável, que se aquele colaborador vir a fazer, ele vai ter aí algum reflexo negativo, vai ter alguma consequência, alguma punição, enfim. O que as pessoas mais desejam hoje é se sentirem importantes, se sentirem vivas, fazendo parte de algum projeto. Então é aqui no onboarding que você vislumbra aquela pessoa, né? Olha, a organização tem essa missão. E o seu cargo e você tem essa missão de nos ajudar a chegar no nosso objetivo. Então, faça o seu profissional se sentir parte de algo que é grande e importante. No onboarding, esse colaborador ele vai treinar a função dele inicialmente. Porém, a terceira dica que eu dou é a questão do desenvolvimento e da capacitação, que ela vai muito além dos treinamentos iniciais para ter a função. O desenvolvimento é o olhar do líder para aquele liderado, entendendo quais são os gaps dele e, em conjunto, de forma recíproca, eles desenham um caminho em comum onde ambos desejam chegar e se desenvolvam para aquilo. Então, o líder ele pode falar para aquele liderado, olha, eu acho que o teu gap é esse, e talvez uma leitura resolva, talvez só um curso resolva, talvez o gap seja algo interpessoal, né, que aí tem que ser moldado e todos os dias combinado com aquele colaborador. Não é uma tarefa fácil de desenvolver, mas tem que ser algo que os dois desejem, líder e liderado. Aqui na Valora a gente trabalha com PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, o nosso líder, ele traça semestralmente um planejamento junto com o seu liderado, da onde que ele vai atuar, né? Bom, é uma capacidade técnica que eu preciso aprimorar? Não. É uma capacidade interpessoal que eu preciso melhorar? Sim. Então, vamos juntos. A quarta dica é comunicação. Gente, é através de uma comunicação estreita que eu tenho aí mais motivação por parte do meu profissional. Pensem o seguinte, às vezes o líder fica sem falar com o seu profissional 2 semanas. E daí daqui a 15 dias ele chega para o profissional e despeja, né, um monte de insatisfação, que ele não bateu a meta. Só que assim, não houve comunicação no meio do caminho, não houve correção, não houve feedback. Então a comunicação ela vai desde o feedback, que na minha opinião o feedback sempre é pontual, feedback ele é ou positivo, né, que inclusive deve ser feito na frente de outras pessoas, os elogios, e tem o feedback, né, de construção, uma crítica construtiva, com um olhar de desenvolvimento e de melhoria. Olha, não gostei disso, não foi legal aqui, vamos melhorar, vamos corrigir. Isso é feedback. Agora, o que eu sugiro para os líderes fazerem dentro da sua empresa, do seu departamento, é que tem aí o one-on-one. A gente tem aqui na Valora, o one-on-one, ele é uma reunião de alinhamento semanal, onde a gente olha para o nosso passado, que é a nossa semana anterior, e para o nosso futuro, que é a semana que está por vir. Então, quais foram as boas práticas e quais foram as práticas ruins que não me trouxeram nada, não me agregaram nada do que passou? Como é que eu posso melhorar para essa semana, né? Aonde falta chegar? Então, em comum acordo, se conversa e aí, gente, não é um monólogo, né? Onde só o líder fala. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é para ser um diálogo entre líder e liderado e em conjunto haver essa construção. A gente tem o one-on-one, a gente tem o feedback e o mais legal é que a gente deixa isso de forma formal. A gente utiliza um sistema que é o sistema FIDES, onde a gente registra tudo que a gente conversa com aquele colaborador e deixa os combinados todos anotados.
Então é legal de ver, porque às vezes o colaborador vem na próxima semana e sei lá, gente, às vezes ele esquece do que foi combinado, mas é muito fácil de relembrar, porque a gente abre a plataforma e vê lá, olha, tá aqui. A gente combinou que essa semana você traria isso, que você faria isso, que você melhoraria isso. Então, o colaborador, ele também tem acesso a essas informações que foram descritas e combinadas com o seu líder. Se ele não trouxe para a mesa, aí cabe o líder corrigir e tudo mais, né? É um outro aspecto. Ainda há a comunicação diária, né, gente, que é a de preleção, principalmente em time de vendas. Começou o dia. Bom, time, os primeiros 15 minutos eu vou passar os recados mais importantes. Ontem foi muito bom, a gente bateu a meta, hoje a gente precisa melhorar nisso, precisa melhorar aquilo. Isso serve para o time de vendas, mas serve para o time de marketing também, né? Enfim, eu acho que todo líder e liderado tem que ter uns minutinhos ali do início do dia para dizer, olha, cara, e aí, vamos para onde hoje? Né? Como é que foi o dia de ontem? Como é que tá o nosso funil de vendas? Vamos dar uma olhada lá no nosso funil, ver o que a gente pode melhorar. Enfim, comunicação. Quanto mais estreita essa comunicação, mais sucesso e mais engajamento entre líder e liderado. Reconhecimento e promoção é a sétima dica. A gente falou ainda há pouco, eu apresentei para vocês uma pesquisa que a ausência de reconhecimento era o grande campeão da insatisfação dos trabalhadores no Brasil, né, das pessoas que estavam insatisfeitas no seu emprego. Reconhecer é muito simples, porém, muitos líderes esquecem dos elogios e acabam cedendo sempre às críticas, né? E esquecem de olhar o lado positivo e as coisas boas que o seu profissional fez. E para reconhecer, gente, não precisa de uma cerimônia, não. Não precisa de algo formal. Basta elogiar em público e quando for no particular, olha, você está mandando muito bem, vamos fazer aqui um plano de ação, inclusive para você galgar outros degraus aqui dentro da organização. Alinhar as expectativas. O que o seu colaborador, o que o seu liderado tem de expectativa? Ele quer ser promovido? Então, você como líder tem que ter esse olhar atento, aí a gente traz de novo a questão da comunicação e do desenvolvimento para a mesa, né, aqui para a conversa, porque a partir do momento que eu estou muito próxima a esse liderado, eu sei o que ele espera, e eu como líder tenho que ajudá-lo, tenho que contribuir, né, com o desenvolvimento dele, com o reconhecimento, e uma forma de reconhecer é também promover, né? Promover é um reconhecimento. Além daqueles reconhecimentos que vocês podem criar dentro da empresa de vocês, seja um destaque do mês, que ele teve uma entrega de muita qualidade, ou teve uma entrega quantitativa, uma performance muito fora do normal, ou ele foi um campeão de vendas, né? Tem quem coloque um quadrinho na parede com foto, tem quem dê um bottom, né? Que aquele profissional é o destaque do mês. Dá para ter o destaque semestral, o destaque do ano. Gente, dá para fazer muita coisa. Basta querer ser criativo e desenhar como que vai ser a forma de reconhecimento por parte de vocês. Agora, tomem cuidado com a promoção silenciosa, né? Eu preciso fazer alguns cortes, sobrou um monte de função e eu distribuo essa função para os profissionais que ficaram e esses profissionais ficam ainda mais sobrecarregados e, por consequência, logo em seguida, vem aí uma desmotivação pelo excesso de trabalho, pela falta de reconhecimento, pela não promoção formal, até porque toda promoção ela tem que ter uma vantagem competitiva para o profissional, tem que ter aí um benefício quantitativo, um aumento de salário, uma melhoria nos seus benefícios. A partir do momento que isso não tem e só aumenta a responsabilidade e a carga de trabalho, isso é uma promoção que acontece muito, uma promoção silenciosa, mas ela é um tiro no pé, né? Então, tomem muito cuidado, líder, com esse tipo de ação e fique muito perto do seu colaborador e de uma forma muito transparente, sempre conversando e azeitando e alinhando os próximos passos. E eu finalizo aqui com uma frase que eu gosto muito, que faz muito sentido para mim e que provavelmente vocês já devem ter lido ela. Ela é do Peter Drucker e fala assim: a cultura engole a estratégia no café da manhã. Faz muito sentido, não adianta ter planos mirabolantes de atingimento de resultados, seja de receita, de faturamento, de meta, se a gente não cuida do que é óbvio, do que é básico, que é da nossa cultura, dos comportamentos que exercem,
que estão sendo promovidos no dia a dia da organização. É através dessa cultura, desses bons comportamentos, desses hábitos, desse legado, que as chances de um time de desempenho, de alto desempenho, será mais forte, e é através desse time, dessas pessoas também, que resultados exponenciais e extraordinários poderão ser conquistados. Obrigada.